Graça e paz, amados, boa noite, né? Nós estamos aí iniciando mais um estudo bíblico e essa noite, como eu já vinha compartilhado e dito em outra ocasião, né? Que nós estaríamos falando de um tema muito relevante, muito importante para a nossa vida espiritual enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Deus vivo, que é o tema da dependência emocional, né? Quando falamos de emoções, né, há muitos problemas que envolvem de fato a questão da nossa vida. E hoje eu gostaria de tratar desse tema com você, ou na verdade dar um primeiro passo, né, um primeiro estudo acerca dessa questão da dependência emocional, né? Então, hoje eu vou lançar luz aqui para que a gente possa compreender de fato o que significa dependência emocional, qual o aspecto que isso realmente nos envolve, para que então possamos ter um entendimento um pouco mais profundo, um pouco mais além, de maneira que esse estudo possa nos levar a uma reflexão e também uma cura para o nosso coração e também para a nossa alma, uma vez que quando nós falamos de problema das emoções, a nossa alma precisa ser curada, o nosso coração precisa ser trabalhado e precisa ser transformado. E claro que isso precisa ser feito através das Escrituras. Amém? Então eu gostaria de convidar você que hoje nós vamos ensinar, esse é o primeiro vídeo acerca desse tema. E eu quero convidar você a participar comigo, claro que se esse vídeo lhe for abençoador, que você possa compartilhar e abençoar outras pessoas também. Então, eu gostaria de falar de um tema chamado dependência emocional. Você que está aí começando agora a live, você pode estar nos ouvindo. E o texto que eu gostaria de usar como base para a gente começar a falar desse tema, desse estudo, é Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Esse texto é um texto muito conhecido de nós cristãos, né? E que ele me leva a uma reflexão muito profunda acerca da questão da dependência emocional, tá certo? Então, olha só o que diz a palavra de Deus acerca da dependência emocional, para a gente começar a lançar luz a esse aspecto. Então, eu vou ler para você aqui Mateus capítulo 6, versículo de número 21, né? Os irmãos estão aí entrando na live, já estão compartilhando, alguns já mandando alguns recados, não dá aqui para que eu, ao vivo, né, para que eu possa responder a todos, né? Alguns eu consigo ver, outros só consigo ver depois, viu? Mas a paz aí a todos os irmãos, saudade de todos vocês, viu? Diz assim a palavra do Senhor acerca daquilo que nós vamos tratar hoje, né? Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Diz assim o texto: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os nossos tesouros, né? Ou os nossos bens mais preciosos, eles sempre ocupam o primeiro lugar no nosso coração. Jesus estava falando justamente sobre isso, né? Claro que o texto aqui ele começa falando sobre a questão de acumular bens, de acumular riqueza, o problema da avareza, e Jesus estava dizendo de um problema do pecado do homem que está justamente relacionado ao coração. Isso significa que onde nós colocamos aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, o bem mais precioso, geralmente se encontra dentro do nosso coração. As nossas emoções, elas estão ligadas ao nosso coração, como nós geralmente compreendemos, né? O coração, músculo, órgão, não é de fato o lugar das emoções, né? Mas é a nossa alma que é a sede das nossas emoções. Mas a Bíblia trata essa questão do coração como a nossa sede de emoções. Em outros contextos, outros tempos, a Bíblia falou também que era o rim, que era o lugar das emoções, mas nós, de uma forma geral, falamos do coração, né? Há muitos textos que falam do coração
como o lugar mais profundo do nosso ser, como o lugar mais profundo da nossa alma. Então, as nossas emoções, elas estão ligadas ao nosso coração, né? Aos nossos sentimentos, aos nossos desejos e às nossas vontades. Então, logo, tudo aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós queremos muito proteger, ou que nós temos medo de perder, ou aquilo que nós mais gostamos de agradar, está de fato dentro do nosso coração. O problema é que aquilo que tanto nós queremos agradar nos leva a uma condição de dependência, nos leva a um estado de escravidão, de estarmos automaticamente presos àquilo que nós tanto queremos agradar, proteger, ou aquilo que nós temos o medo de perder. Então aí começa o processo de uma relação, de uma dependência das nossas emoções, do nosso coração. E o nosso coração, a Bíblia diz que de uma forma muito natural, ele é corrupto, ele é enganoso, ele nos sabota. A Bíblia fala que de tudo aquilo que nós devemos guardar o nosso coração, né? Porque ele justamente nos sabota. Então tudo aquilo que nos conduz a sentimentos profundos demonstram basicamente o que temos como hábitos de dependência, que é um problema de desordem. Preste atenção no que eu quero colocar para você aqui, para você entender aonde nós vamos chegar nesse primeira compreensão do problema da dependência emocional. Tudo aquilo que conduz os nossos sentimentos mais profundos está basicamente ligado em termos, né, de hábitos e de dependência, com um problema de desordem na nossa devoção, em uma desordem em nossa adoração, aquilo que nós devotamos, aquilo que nós adoramos. Então, quando nós estamos em uma desordem no nosso contexto de adoração, significa que aquilo vai nos conduzir a um problema de escravidão, de uma dependência ou uma codependência. Então isso é muito sério, principalmente para nós que somos cristãos, onde nós compreendemos que o primeiro lugar da adoração é devida única e exclusivamente a Deus. Então, quando algo toma o lugar de Deus na sua vida, você tem um problema muito sério. E eu quero conversar com você a esse respeito, para que você entenda essa linha de raciocínio, tá certo? Então, nós escolhemos aí com muita facilidade uma devoção, muitas vezes de nós mesmos, que está relacionado a vontades e desejos do nosso coração, que muitas vezes vão tomar o lugar de Deus. E aí isso começa um problema de desordem da nossa devoção. E biblicamente, nós sabemos que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida é pecado de idolatria. Muitas vezes, quando nós falamos de idolatria, as pessoas acham que a idolatria está relacionada à devoção a uma imagem, né? Principalmente o cristão protestante, às vezes vê a questão da idolatria, faz uma distinção entre protestantismo e catolicismo, no aspecto da adoração à idolatria a uma imagem. Porém, muitos cristãos que não têm uma imagem, por exemplo, de Maria dentro da sua casa, não significa que ele não seja um idólatra. Muito pelo contrário, às vezes ele não tem uma imagem esculpida, mas ele tem um outro ídolo que está dentro do seu coração. E esse ídolo vai ocupar o lugar de Deus, né? E pode ser, o que pode ser esse ídolo? Esse ídolo, ele pode ser pessoas, pode ser sentimentos, pode ser posições, e aí a gente começa numa relação de dependência por aquilo que nós adoramos. E isso é um problema gravíssimo e que vai gerar, às vezes, um sentimento de escravidão, de dependência tão grande que vai levar a certos sofrimentos das nossas emoções e uma destruição, na verdade, de emoções, sentimentos que são importantes para a nossa saúde mental. E nós escolhemos aí essa devoção. Então, nós somos dependentes daquilo que nós adoramos.
e daquilo que mais nós devotamos também a nossa atenção. Então, por exemplo, aquilo que você denota mais atenção, mais energia, mais trabalho, mais cuidado, mais sacrifícios e sofrimentos. E quando nós falamos de dependência emocional, boa parte do sentimento da dependência emocional está relacionado a pessoas. A pessoas a quem nós estamos devotando um cuidado excessivo, um cuidado além daquilo que deveria ser feito, sacrifícios além daquilo que deveria ser feito, e aí a gente tem um problema que muitas vezes vai se constituir dentro do âmbito familiar. Então, as pessoas que geralmente têm uma devoção a determinadas pessoas, isso pode acontecer a filhos, a marido ou esposa, a namorado ou namorada, pode variar uma série de pessoas a qual nós estamos colocando a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa idolatria, o nosso cuidado exacerbado, a nossa atenção, o nosso trabalho de uma forma que não deveria. E geralmente nós erramos muito nessa área, né? Por exemplo, uma das áreas que nós mais erramos está em relação aos nossos filhos, ou em relação aos nossos netos. Quem já é vovô e vovó, de repente vai ficar um pouco chateado comigo. Mas é uma verdade, nós às vezes idolatramos os netos, né? E sacrificamos tanto, damos tanto cuidado e atenção a ponto de gerar em nós algum tipo de sofrimento. E por que vai gerar o sofrimento? Porque quando você está dependente emocional de alguém, você começa a fazer concessões, você começa a abrir algumas questões de valores específicos da sua vida, até mesmo como valores morais ou até mesmo espirituais, para que você conceda àquela pessoa o desejo ou a vontade daquilo que lhe agrada. Então, a partir do momento que você começa a fazer, abrir mão de valores que você tem, de conceitos que você tem, daquilo que você sabe que é certo, que é correto, e começa a abrir uma concessão para aquilo que possa agradar o outro, significa que você já é um dependente emocional daquela pessoa. Então, isso é pecado. E eu vou explicar por que isso é pecado. Por que essa devoção, por que isso se torna um pecado na nossa vida. Porque isso vai te levar a uma série de tipos de sofrimentos, né? Porque você acaba, então, dando mais do que se deveria. E aí a gente acaba se perdendo muito fácil nesse caminho, tá? Então, nós somos muito dependentes daquilo que nós adoramos. O sofrimento, ele acaba sendo o resultado dessa adoração desordenada, essa adoração que escraviza os nossos sentimentos, que escraviza a nossa alma, que escraviza a nossa devoção, que escraviza a nossa mente. Então, nós passamos, principalmente nós que somos cristãos, às vezes abrimos concessão até a determinados pecados de forma consciente por causa dessa devoção, por conta de querer agradar o outro. Aí nós temos um outro problema que vai desdobrar da questão da dependência emocional, que é o desejo de agradar os outros. O desejo de agradar outros, ele está relacionado a um outro problema que também caracteriza como pecado que há em nós, que é relacionado ao nosso ego, ao nosso egoísmo. E de repente você pode pensar assim, mas pastor, como que o meu desejo de agradar o outro está relacionado ao meu egoísmo, se em muitas ocasiões na minha vida eu me sacrifiquei, eu abri mão de vontades, de desejos, de escolhas, de lugares por causa do outro, não é? Então, aonde está o meu desejo de agradar o outro? Onde está o meu ego aí, né? Ora, está tudo relacionado, só que você muitas vezes não percebe isso. Por que nós temos um problema de ego quando nós queremos agradar outras pessoas, né? Muitas vezes sacrifícios que fazemos em detrimento de outras pessoas está relacionado ao nosso ego, sim. Isso é relacionado à nossa vaidade, à nossa idolatria
a essas pessoas. Porque quando eu faço tudo para agradar aquela pessoa, é porque aquela pessoa, em algum momento, em algum ponto ou em alguma circunstância daquela relação, daquele relacionamento, ela pode satisfazer algo que me agrada. Ela pode me retribuir algo que satisfaz o meu próprio ego. Então, às vezes, é uma relação de afeto, que é egoísta, né? Você quer a atenção, você quer o amor daquela pessoa, você quer a dedicação daquela pessoa para você, você quer o reconhecimento. Escute o que eu vou dizer. Muitas vezes a nossa concessão e o desejo de agradar o outro está pelo fato de nós sermos egoístas em querer o reconhecimento do nosso afeto, do nosso amor ou o amor do outro para conosco. Então, às vezes, nós queremos tanto receber o amor de alguém, a atenção de alguém, por conta do nosso egoísmo, porque ninguém é obrigado a amar você, ninguém é obrigado a lhe dar atenção, né? Nem mesmo, é difícil dizer isso, mas nem mesmo os nossos filhos, eles devem essa obrigação. É claro que de uma forma natural nós ensinamos e queremos que os nossos filhos nos deem esse tipo de atenção, esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, esse tipo de amor. Isso também acontece dentro de relacionamentos entre marido e mulher, quando você deseja que aquela pessoa retribua tudo aquilo que você faz. Só que, como eu já disse aí numa live, se não me engano, da quarta-feira, que eu falei sobre a questão do amor, o amor ele não é egoísta, a Bíblia fala sobre isso. O amor ele não é egoísta, o amor ele é doador, o amor ele é sacrificial, o amor ele não espera nada em troca. Então todas as vezes que você está desejando algo em troca, ou você espera receber do outro algo em troca, significa que existe um problema de ego, significa que existe um problema de egoísmo, e isso vai levar você a uma dependência de afeto, de emoção e do seu relacionamento com essas pessoas. Que, como eu já disse, pode ser filhos, marido, mulher, irmão, irmã, pai, mãe. Há uma série de pessoas com a qual nós relacionamos e que pode gerar essa relação de dependência. Inclusive, até mesmo de amigos, né? A Bíblia fala que é amigos mais chegados que irmãos. Então, às vezes, você tem uma relação de uma amizade tão grande com uma pessoa que você acaba abrindo concessões a essa amizade, você acaba fazendo as coisas que te desagrada para agradar o outro, porque na verdade a sua relação com o outro satisfaz algo que está dentro de você. Então é um espectro muito profundo que envolve toda essa desordem, né? Dentro da nossa devoção, dentro da nossa idolatria, que vai nos levar a uma condição de estarmos escravizados nessa relação com as pessoas. Então, é claro que assim, cada caso é um caso e você pode avaliar isso em cada conversa, em cada aconselhamento, na maneira que você aprofunda com cada pessoa, você vai perceber qual é o nível de dependência emocional que aquela pessoa pode ter com relação a outra, né? Em muitos casos, por exemplo, dessa relação de dependência, você acaba ferindo outras pessoas por causa das escolhas a quem você escolhe fazer a sua devoção. Então, por exemplo, quando existe um problema de idolatria familiar, um problema da idolatria dos filhos, né? Quando você tem uma preferência a um ou a outro filho, quando esse tipo de coisa acontece, você tende a ferir o sentimento do outro, porque você dá mais atenção àquele a quem você espera receber mais atenção. Então isso é um problema também, né? Não é todo o problema, é claro que também precisa ficar claro que existem também aí aqueles que querem, são dependentes do afeto dos pais e muitas vezes confunde um pouco a relação que ele tem com os pais, querendo também sobre ele uma atenção exacerbada, porque às vezes acaba idolatrando muito o amor do pai ou o amor da mãe, e às vezes o pai ou a mãe não tem até uma preferência. Às vezes é a sua visão que você tem, porque você prefere e gostaria que o seu pai ou a sua mãe desse a você uma atenção maior do que o outro irmão. E aí tem ciúme, tem inveja, tem uma série de outras questões que vão envolver esse relacionamento. E uma coisa que nós precisamos também, que eu preciso pontuar aqui,
é que quando nós somos dependentes emocionais, principalmente de filhos, nós tendemos, eu vou falar um pouco mais à frente, não hoje, mas depois um pouco mais detalhado sobre isso, é que nós acabamos por uma tendência de estragar tudo aquilo de bom que nós desejamos construir na vida dos filhos por querer agradá-los de forma excessiva. Então nós acabamos mimando as pessoas, acabamos dando tudo aquilo que elas desejam, tudo aquilo que elas querem, e aí quando essa pessoa ela não consegue ter aquilo que ela deseja, quando ela não consegue receber de você aquilo que tanto você devotou, então ela vai desencadear uma série de outros sentimentos pecaminosos, entre eles o problema da ira, de filhos que são irados. Pessoas iradas geralmente está relacionado ao fato de serem mimadas, tá? Então a gente trata isso dentro de um outro estudo, dentro de um outro momento, talvez até dentro da questão da dependência emocional também. Mas eu quero apenas lançar luz para você aqui e fazer você refletir sobre a sua relação de dependência com as pessoas com que você se relaciona dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, nós precisamos de ter uma boa compreensão bíblica para nos livrar e nos proteger dos enganos do nosso coração. Por isso que para nós cristãos, estudar a Bíblia, compreender efetivamente aquilo que a Bíblia quer nos ensinar e quer nos mostrar como verdade, é importante para que a gente seja liberto desses enganos do nosso coração e que possamos também estar com o nosso coração guardado, né? A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procede todas as fontes da vida. Então, o problema quando nós falamos disso, e que muitas vezes isso não nos agrada quando falamos que nós temos que olhar biblicamente para esse tipo de problema, é que quando nós falamos de Bíblia, a Bíblia ela determina alguns limites para a nossa vida. E aí é que começa a causar um grande conflito de interesse da nossa parte. Porque muitas vezes, quando nós somos dependentes emocionais, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com limites. Por exemplo, uma pessoa que é dependente emocional da outra não sabe dizer não, né? Uma pessoa que quer agradar o outro por conta do seu egoísmo, ele tem dificuldade de dizer não. Uma pessoa que é emocionalmente dependente da atenção de outras pessoas, por exemplo, que a dependência emocional não pode ser vista apenas como a dependência de uma pessoa, mas às vezes um problema de carência emocional muito grande que a pessoa tem, uma visão distorcida que ela tem de si mesma, um problema de autoestima, e ela quer tanto a atenção das pessoas que ela se torna dependente emocional da relação que ela tem com outras pessoas. Então ela procura fazer tudo aquilo para agradar outras pessoas e tem uma dificuldade muito grande com limites, de dizer não, de dizer assim, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não é o que eu devo fazer, isso aqui me limita e ponto final. E aí abre-se a concessão. E aí quando a Bíblia vem e traz para você princípios que barra você e fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui você não pode, isso daqui você não deve, então a gente começa a ter um problema de uma compreensão exata daquilo que a Bíblia quer dizer para nós. E aí você precisa pensar, o que a Bíblia é para você? A Bíblia é de fato a sua regra de fé e de prática? Ela é realmente aquilo que norteia a sua vida? Ela é realmente aquilo que é importante para você, que direciona você, que ensina você? Você precisa refletir sobre isso, porque talvez boa parte dos seus problemas é o fato de que você não quer encarar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. E quando isso confronta você, isso gera um problema para você. E aí você prefere olhar isso com outros olhos, né? E às vezes você não quer tratar isso biblicamente, você não quer reconhecer aquilo que a Bíblia trata a seu respeito. E aí você prefere procurar uma terapia, você prefere procurar um psicólogo, um psicanalista, do que você procurar o conselho da palavra de Deus a seu respeito. Vou pontuar aqui, eu não estou dizendo que o auxílio de um psicólogo ou de um psicanalista, em algumas ocasiões, não sejam importantes para nós. São importantes, são profissionais que Deus também os capacitou.
mas nós não podemos perder de vista aquilo que a Bíblia de fato está nos orientando e nos ensinando, tá certo? Então, quando nós temos que falar de limites, e quando falamos de limites envolve vontades, desejos, e que muitas vezes, que geralmente esses desejos e vontades são nocivos por causa da desordem daquilo que nós adoramos, eu já falei sobre isso, e nos deparamos com a realidade de quem de fato é o nosso Senhor. Ora, esse é um problema que muitas vezes eu tenho falado já aqui na igreja, já falei em outros momentos, outras pregações, eu acho que eu já falei em outras lives, né? A quem você é servo? Quem é de fato o seu Senhor? Nós proclamamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes o crente tem uma compreensão muito clara de Cristo como seu Salvador, mas tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a Cristo, de reconhecer a Jesus como o seu Senhor. E aí a pergunta que eu faço para você, quem é de fato o seu Senhor? Né? O seu Senhor revela quem você serve, revela quem você adora. De quem somos servos de verdade? De Cristo ou de nós mesmos? Ou somos servos do outro? Ou somos servos do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, do nosso próprio egoísmo, né? Ego, egoísmo aí, essa relação, né? Não quero ser redundante. Então nós temos que ter uma certeza do que cremos e em quem cremos. Quer dizer, você tem certeza de que você crê em Jesus? Você tem certeza de que você crê na palavra de Deus como fonte de verdade sobre a sua vida? O que você crê? Em quem você crê? Né? Não dá para falar ou tratar qualquer problema de ordem humana e espiritual ou espiritual se a Bíblia não for suficiente fonte de verdade e revelação para a sua vida. Não temos como falar de nenhum problema que possa ser resolvido, administrado, curado ou restaurado na sua vida se a Bíblia não for suficiente na sua vida, se a Bíblia não for a fonte de verdade. Por que eu digo isso? Porque se a Bíblia não for a verdade para você, tudo aquilo que o seu pastor, que o seu líder, que o seu conselheiro bíblico for lhe orientar à luz da Bíblia, não vai adiantar para você, não vai resolver nada para você, porque ela não é verdade. Então, para muitos cristãos, é mais fácil dar voz à filosofia humana, né, ao humanismo, do que a própria palavra de Deus, né? E porque às vezes tem aquela coisa, mas está espiritualizando tudo, né? Está levando tudo para a Bíblia. Não, ora, a Bíblia fala de algo que é propriamente espiritual quando se trata do pecado. O pecado é um problema de ordem espiritual, nós não temos dúvidas a esse respeito. O problema é que nós temos uma dificuldade tão grande de encarar o pecado, nós temos uma dificuldade tão grande de encarar as nossas atitudes, de encarar as nossas ações, de encarar as nossas vontades, os nossos desejos como pecado, as nossas dependências como pecado, que quando vamos tratar isso biblicamente, as pessoas tendem a rechaçar. Ah não, poxa, esse pastor aí está espiritualizando, tudo é pecado, tudo é diabo, tudo... Não, não é bem isso. Nós precisamos entender que quando falamos de pecado, há um espectro muito grande daquilo que se trata de pecado. Né? A Bíblia nem sempre vai falar para você de forma clara aquilo que nós denominamos hoje como questões de significado de ordem emocional ou sentimental ou outros nomes que nós declaramos hoje, como problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade e por aí vai. Naquela época não tinha esse tipo de nomenclatura, né? Então nós vamos pensar a esse respeito. Agora, quando nós olhamos o conceito da própria palavra, nós vamos começar a desmembrar e perceber aonde outras coisas que nós temos como características e definições hoje se enquadram dentro da análise bíblica acerca do pecado.
O problema é que nós não queremos encarar isso. É difícil falar sobre o pecado. É ruim, é desagradável falar sobre o pecado. Então, a Bíblia precisa ser a sua fonte de revelação, né? Por quê? Porque através das Escrituras é que nós vamos basear a nossa fé. É nas Escrituras que Deus ele se revela a nós. É nas Escrituras que o próprio Cristo é revelado a nós e também o Espírito Santo revelado a nós. E quem de fato nós também somos, né? Eu costumo dizer aqui na igreja que quanto mais você busca de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre quem você é. E a Bíblia é clara sobre isso, né? Muitas pessoas não vêm para a luz a fim de que as suas obras não sejam reconhecidas, né? Mas aquele que está em santidade de vida, ele vem para a luz, porque ele não tem daquilo que se envergonhar. Então, muitas vezes as pessoas estão se distanciando da santidade de Deus, ou por uma busca de santidade, porque ela prefere manter a sua vida no anonimato e na escuridão do pecado. Então, esse é um ponto que nós vamos refletir acerca do aspecto da santidade. Há um outro texto que eu quero ler para você aqui, para a nossa reflexão e estudo de hoje, que eu acho que eu já estive também ministrando aqui, mas eu quero apenas ler o texto para a gente lançar uma luz aqui acerca do que eu estou dizendo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 3, nós entendemos de uma forma um pouco mais ampla o porquê que as Escrituras é tão importante para nós, para tratar todo o aspecto da nossa vida e todo o espectro de pecado que muitas vezes nós não somos capazes de perceber ou compreender que determinadas ações, sentimentos e atitudes estão relacionadas a pecado. Então diz assim o texto de 2 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade na Bíblia está relacionado ao nosso temor, à nossa devoção e à nossa santidade. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Lembrando que sermos coparticipantes da natureza divina, nós lembramos aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 29, né? De que nós somos chamados para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Por isso, versículo 5, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, né? É algo que nós devemos esforçar, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio. Preste atenção sobre esse ponto, que é um dos frutos do Espírito. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar, né? O domínio próprio, né? Uma pessoa que é dependente emocional não tem domínio próprio. E domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Versículo 8. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Logo, uma pessoa que sofre de dependência emocional, ela não consegue enxergar as outras coisas, ou seja, ela não pode ver ou enxergar aquilo que está perto, no sentido daquilo que está mais profundo, principalmente em relação aos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com toda a dedicação, cada vez maior, confirmando o chamado, a eleição com que fostes contemplados, pois se agires desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, se você meditar um pouco mais esse texto, nós vamos perceber que existem problemas no nosso coração que afetam de forma direta a nossa questão de dependência emocional, e dependência emocional, ela é pecado. Somos dependentes emocionais de outras pessoas, somos dependentes emocionais muitas vezes de nós mesmos, né? E nós acabamos que nós não conseguimos enxergar. Aí qual é o problema? Nós nos tornamos escravos. Escravos de sentimentos, escravos de vontades, de coisas que nós não gostaríamos de fazer, de concessões que nós não gostaríamos de abrir, e nós acabamos abrindo concessões, acabamos nos deixando levar por sentimentos e desejos, muitas vezes de outras pessoas, só porque nós queremos agradar outros, ou agradar a nós mesmos, só que muitas vezes nós não percebemos isso. Então, à medida que nós fazemos o exame mais profundo das Escrituras, nós vamos conseguir ver a nossa condição de vida. Então, quanto mais você aprende da palavra de Deus, por mais que nem sempre seja tão simples compreender a palavra, mas quanto mais você consegue, procura ver a Bíblia como realmente a fonte de verdade para a sua vida, você começa a perceber qual é a sua condição de vida, você começa a perceber qual é a condição do seu coração, aquilo que muitas vezes está aprisionando você e fazendo você dependente de certos vícios, de certas pessoas, de certos sentimentos. E por meio das Escrituras, que Deus vai se revelar a si mesmo e também a sua verdade, que vai trazer cura, transformação, libertação daquilo que nos faz tão dependentes do aspecto emocional e que tanto nos faz sofrer também. Então, o que nós precisamos compreender sobre a dependência emocional é que, como o próprio tema diz, a dependência emocional, é que a pessoa ela acaba se sentindo presa, escravizada de sentimentos e de emoções. Pessoas que são afetivamente carentes emocionais, têm carências emocionais, elas tendem a ser escravas e dependentes de pessoas, né? Então, pessoas que são muito carentes, por exemplo, elas tendem a ter uma procura muito desenfreada de relacionamentos. E geralmente de relacionamentos que não são duradouros. E por que relacionamentos não são duradouros para pessoas que são emocionalmente carentes de forma muito profunda? Por quê? Porque uma pessoa que é carente emocionalmente falando, ela acaba exigindo muito do outro, porque ela tem carência, ela tem necessidades profundas das suas emoções, profundas do seu coração, tem um ego muito exacerbado, a vontade de que ela seja muito agradada, muito suprida, que façam aquilo que realmente possa lhe agradar. E aí o que acaba acontecendo? Acaba isso desencadeando em problemas de ciúmes. Então uma pessoa que é muito ciumenta é uma pessoa que tem problema de carência emocional e de dependência emocional. E aí muitas vezes os relacionamentos se desgastam, não dá certo, porque a pessoa é extremamente ciumenta. Ela quer o outro só para si, o outro tem que servir a ela, o outro tem que agradar a ela de todo jeito, o outro tem que fazer para ela aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Só que ninguém consegue viver dessa forma, né? Ninguém consegue viver escravizado, ser escravo de outra pessoa, tendo que fazer tudo, a todo tempo, a todo custo para agradar o outro. E o problema do ciúme vai desgastando e vai gerando outros problemas e outros pecados, por exemplo. Porque quando uma pessoa está sobre a forte tensão do ciúme, qual é a tendência de uma pessoa que sofre com o problema do ciúme da outra? Porque o outro é um carente, é dependente emocional. Ela tende a mentir. Ela tende a mentir por quê? Porque ela quer mentir? Não. Porque, na verdade, ela quer evitar de que aconteça algum desgaste naquela relação, de que haja um problema daquela relação, de que venha ter uma discussão por causa de uma coisa que a pessoa de repente fez que nem é tão significativo ou importante, mas que para o outro, que é tão carente emocional, que quer tanto atenção para si, que não quer dividir a atenção daquela pessoa com outro amigo, com outro parente, com outro colega, e acha que vai perder, tem um medo, uma carência tão grande de perder o outro, porque é carente emocional, ela se torna dependente. Essa pessoa ela é dependente
de si mesma, ela é dependente das suas próprias emoções, ela é refém das suas emoções. É uma pessoa que é emocionalmente doente. E pessoas assim sofrem muito, né? Elas têm muitas decepções, porque elas esperam muito das outras pessoas, elas geram expectativas muito grandes, põem expectativa muito grande em outras pessoas, seja em relacionamentos afetivos, no âmbito de namorado, esposo, esposa, como às vezes até de relações com amigos. E aí quando um amigo dá um pouco mais de atenção para um outro amigo, pronto, ali gera um problema. E aí as pessoas têm um problema de autoestima baixa, elas não se sentem valorizadas, não se sentem importantes. E então isso é um problema que a gente vai caracterizando e observando que há muitos pecados envolvidos aí. E não dá para a gente falar todos eles aqui, né? Essas carências, elas vêm desde a infância, né? Problemas com os pais, problemas dentro de casa, a falta de atenção do pai, a falta de atenção da mãe, a falta de afeto, de carinho, de um amor que eu gostaria de ter recebido e não foi recebido. E é interessante quando a gente fala disso, só para pontuar aqui, não é o que está no estudo em si, mas é que as pessoas, quando elas têm uma carência emocional muito grande, elas acabam fazendo concessões para agradar outras pessoas, porque ela quer a atenção do outro, que muitas vezes ela se submete a fazer coisas que elas depois irão se arrepender. Então isso vai desde uma concessão de relacionamentos, inclusive no âmbito sexual, por exemplo, né? A pessoa se permite que o outro use, abuse, se satisfaça, porque ela quer a atenção do outro, porque ela é carente. Vai também de problemas de ordem financeira, quando a pessoa começa a gastar além daquilo que ela pode, só para agradar o outro, né? Há também um outro problema que às vezes se relaciona no âmbito familiar, quando o pai ou a mãe que tem um filho ou uma filha, ou um neto ou uma neta, né, com dependência emocional, ela começa a abrir concessão daquilo que ela sabe que é certo e errado para não desagradar aquela pessoa, para não deixar com que aquela pessoa se entristeça ou ela se revolte. Então, geralmente, a pessoa que é muito mimada, é muito irada, chega um determinado momento que a pessoa está tão desgastada emocionalmente que ela começa a abrir concessões porque ela não quer ver aquela pessoa irada, não quer ver, né? Só que ela não consegue perceber que ela é a causa da ira do outro. O outro se tornou irado justamente porque você fez muitas concessões por causa da sua dependência emocional. Então, eu não sei se você, diante de tudo isso que eu estou falando, se você consegue perceber que isso envolve um aspecto do pecado de uma forma muito sutil e muito profunda. E por que isso é pecado? Ora, você foi criado, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, e a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja de fato feliz. É que você de fato tenha uma satisfação plena na sua vida e que você não seja escravo ou dependente de ninguém, né? Nós não podemos ser escravos de ninguém. Nós devemos ser servos apenas de Deus. A nossa escravidão, no conceito cristão, é a Cristo e não a pessoas, e não a sentimentos, e não emoções que nos aprisionam e que nos fazem romper com valores que nós temos muitas vezes relacionados a nós mesmos, né? Então, a pessoa que é escravizada, ela se sente devotada a toda a atenção, né? Preso por algo que é aquilo que pode ser muitas vezes perigoso, é incapaz de abrir mão de determinadas coisas, sucumbe à sua vontade para agradar o outro, para não perder aquilo que o outro pode lhe proporcionar, ou aquilo ao que tanto você já se dedicou por muito tempo. Muitas vezes fazemos isso com a alegação de que nós estamos fazendo por amor, né? Às vezes, quando nós somos cobrados por outras pessoas, olha o que você está fazendo, olha como essa pessoa está fazendo, está abusando de você, está escravizando você. E qual é muitas vezes o nosso argumento, qual é a nossa desculpa? A nossa autossabotagem. Não, eu faço isso porque eu amo, é por amor e tal.
e aí a gente acaba não percebendo que isso é realmente danoso. Então, nós vamos chegar a um ponto, que eu já tenho tocado aqui, que muitas vezes vai nos constranger, e que nós temos, por natureza, querer negar, né? Que a nossa dependência é de fato pecado. Então, falar de pecado é algo que nos constrange, é algo que não é agradável de falar, é algo que nós não queremos dizer ou reconhecer que existem pecados dentro de nós. E por que nós temos uma dificuldade de compreender, de assumir determinados pecados? Porque quando falamos de pecado, e nós entendemos que pecado ele envolve uma ordem espiritual, nós acabamos sentindo assim um peso muito grande, uma dificuldade muito grande de assumir que algo é pecado, porque nós temos o medo de reconhecer que de repente nós podemos perder a nossa salvação, de que nós podemos perder as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, de que possamos ser rejeitados por Deus. Eu sei que isso é forte de dizer, né? Mas a Bíblia fala que o pecado ele nos faz separação entre nós e o nosso Deus, né? De que aquele que vive no pecado não pode herdar a vida eterna e o reino de Deus. Então, é muito difícil falar de pecado, né? Mesmo no meio cristão, muitas pessoas não gostam de ouvir quando se tem que tratar de pecado, porque pecado traz assim um peso muito grande, né? Então isso nos constrange de forma natural. E olha só o que Jesus disse lá em João 8, versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Logo, nós entendemos biblicamente que tudo aquilo que nos leva a uma condição de escravidão, e aqui eu estou falando de emoções, de sentimentos, de carências, de pessoas, de relacionamentos, de coisas, de status até, tudo aquilo que te leva a ser escravo é pecado, porque Deus não criou você para ser preso a nada. O diabo pega e distorce todas as coisas e quer levar você a ser escravo de alguma coisa. Se você não compreender o que a Bíblia diz sobre o pecado, isso vai afetar muito a sua compreensão de tudo aquilo que muitas vezes escraviza você e que faz você sofrer. Então, se você não tiver uma compreensão clara do que a Bíblia diz acerca do pecado, talvez você não consiga compreender que aquilo que escraviza você, que aquilo que faz você sofrer é pecado. E eu quero dizer uma coisa a você, né? Você que está me assistindo, você que vai compartilhar essa live para alguém que precisa, de repente, ser esclarecido ou ter esse tipo de informação, né? Jesus ele tem uma resposta para a sua vida. A questão é, você está disposto a largar aquilo que escraviza você lá fora? Você está disposto a se tornar de fato servo do Senhor Jesus? Ainda que a Bíblia venha falar de limitações, que muitas vezes não vai agradar a você por causa da sua vontade, é algo que você precisa pensar e refletir. É desafiador, apesar de eu ser pastor, também é desafiador para mim, porque eu também sou confrontado todos os dias pela própria palavra de Deus sobre coisas, sobre sentimentos, sobre vontades, sobre anseios, que muitas vezes eu também tenho que pôr limites e perceber, opa, peraí, se a Bíblia diz que isso não é bom, existe uma razão para isso. Ainda que eu não compreenda agora, mas se ela diz que isso é errado, há alguma coisa que eu ainda não fui capaz de compreender ou entender que vai me trazer algum prejuízo. Então é melhor eu parar, pensar e refletir. Então você precisa fazer uma análise da sua vida e do seu coração, né? E não somente isso, o que por consequência, né, a falta de compreensão da questão do pecado, por consequência, faz com que você acabe levando outras pessoas ao seu redor a se ferir e a pecar também. Então preste atenção como que é o problema da dependência emocional. Eu vou exemplificar aqui, eu vou tentar dar alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, uma pessoa que é dependente emocional de um relacionamento amoroso, de um namorado, de uma namorada, e que as pessoas que estão à sua volta, às vezes o pai, ou a mãe, ou o irmão, alguém já percebeu que aquele relacionamento está sendo danoso, está fazendo você sofrer, não é bom para você, está acabando com a sua vida, e todo mundo percebe, mas você não percebe. Lembra que eu li lá o texto de
2 Pedro capítulo 1, que às vezes nós não conseguimos enxergar de perto. E aí o que acontece? Você acaba ferindo outras pessoas, você acaba ofendendo outras pessoas, você acaba quebrando voto com outras pessoas, palavra com outras pessoas, ferindo pessoas que estão ao seu redor em detrimento de dependência emocional de outra pessoa. E por que a outra pessoa vai pecar? Porque a outra pessoa vai ficar com raiva, a outra pessoa vai ficar magoada, vai ficar entristecida. Esse é um exemplo. Outro exemplo disso é que quando você é dependente emocional, por exemplo, com alguém que é da sua casa, às vezes um filho, um neto, um pai ou uma mãe, você vai desagradar alguém. Então você vai fazer com que o outro possa pecar. Me faz até lembrar um texto aqui, quando Jesus ele fala acerca da adoração a Mamon, né? Ou há de devotar-se a um e desagradar o outro. Então note que quando você é dependente emocional de alguém, essa pessoa se torna o seu ídolo e você vai desagradar alguém. Primeiro, você está desagradando a Deus, porque não é essa a vontade de Deus sobre a tua vida. Segundo, que você vai despertar ciúmes, ira, raiva, indignação em outras pessoas. E muitas vezes você vai abrir concessão à pessoa a qual você é dependente, que você de repente não abriria para outra pessoa da sua casa. E aí a outra pessoa vai se sentir profundamente chateada, profundamente aborrecida, desonrada, porque você abre tanta concessão para alguém, agrada tanto alguém, que muitas vezes está abusando de você, está abusando das suas emoções, está abusando do seu dinheiro, está abusando daquilo que você faz, e às vezes o outro que devota tanto cuidado, amor e atenção para você, e você acaba não demonstrando o mesmo cuidado, amor e devoção. Não que você de repente não ame, mas é porque você está tão preocupado com alguém, tão dependente de alguém, que você acaba gerando sentimentos em outras pessoas que vão acabar pecando, que vão acabar ficando chateado, decepcionado e magoado com você. Então pare para pensar que às vezes a sua dependência emocional, a sua carência, está levando outras pessoas a se ferir ao seu lado. Né? E que muitas vezes não é o que você gostaria que isso acontecesse. É claro que você não quer magoar outras pessoas, né? Nós não queremos isso, né? Principalmente as pessoas que nós amamos, mas muitas vezes somos dependentes de outro e aquilo acaba sendo como consequência, acabamos ferindo e fazendo com que outros venham pecar por causa do nosso pecado. Então ter que falar de pecado é ter que enfrentar. Por isso que às vezes isso é tão desagradável, né? Porque é difícil ter que encarar e abrir mão de determinados pecados na nossa vida, né? Mas por mais desagradável que seja ter que falar do pecado, entenda que também é necessário, porque é necessário para a sua vida, para que isso seja também libertador, para que isso também seja curador para a sua alma, para as suas emoções, por seu coração. Então, você precisa pensar sobre isso, você precisa refletir sobre isso, você precisa orar sobre isso, pedir: Espírito Santo de Deus, trabalha o profundo do meu coração, me ajuda a reconhecer aonde eu estou pecando, orar como fez o salmista Davi, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Isso é importante, mas não sempre é um caminho fácil, não é agradável passar por isso, né? E nós temos um problema que dificulta muito isso, que é um problema cultural. Por quê? A nossa cultura, ela tem nos levado a uma visão de valor pessoal, de autoestima muito elevado, muito além daquilo que nós de fato somos. Então, a nossa cultura tem levado uma adoração de si próprio, um endeusamento de si mesmo, uma adoração, um culto de si mesmo. Né? É o hedonismo, né? O prazer pelo prazer, a busca do prazer, a busca da satisfação, é um conceito filosófico que o apóstolo Paulo já vinha debatendo lá nos primórdios da igreja, mas que hoje está aí com uma outra roupagem, né? Em vez de hedonismo, está a cultura da autoestima, né? Por assim dizer. Então, é um problema muito sério. Então, muitas vezes falar de pecado, ele tem um tom ofensivo, né? Quase que há um ataque
ao nosso bem-estar mental, né? Quase que um ataque à nossa racionalidade, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão de que falar de pecado é algo de fanatismo, de religiosidade, né? E a coisa não é bem por aí. O pecado, ele é um problema muito mais profundo e geralmente muito silencioso e que muitas vezes ele não é nem percebido por nós. O pecado, ele é facilmente percebido em um ataque de raiva, em um ataque de ciúme, em uma situação de manipulação, quando uma pessoa mente, quando há um adultério, quando há uma fornicação, quando há uma calúnia, naturalmente nós percebemos e vemos que as pessoas estão pecando. Então esse tipo de pecado, ele é muito fácil de ser percebido, porém, há um pecado bem mais sério e quase nunca percebido, que é a nossa falha em adorar a Deus verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E é por isso que, de modo imperceptível, nós acabamos colocando outras pessoas nessa posição de ídolo, de adoração e de culto. E aí nós nos tornamos pessoas dependentes emocionais delas. Então, quando Deus não é o centro da sua busca, da sua adoração, da sua devoção, do seu amor, da sua atenção, haverão outros ídolos aí no seu coração que vai gerar um sofrimento muito grande para você. Agora, existe problema de você amar outras pessoas? Claro que não. Existe problema de você agradar, fazer algo que agrade outras pessoas? Claro que não. O problema é quando essa relação gera em você uma dependência emocional. Gera em você outros sofrimentos por causa da sua carência, pelo desejo de querer agradar o outro, de querer a atenção do outro para si mesmo, e muitas vezes você não percebe isso. Agora, quando você adora Deus de fato e de verdade, quando Deus é o centro da sua adoração, da sua busca, e você entende o que realmente isso significa, essas outras coisas não são capazes de escravizar você. E você consegue, de uma forma muito clara, compreender o limite daquilo que você pode, daquilo que você não pode, daquilo que você deve ou aquilo que você não deve conceder ou abrir mão para o outro. Então é muito mais fácil você lidar, é muito mais fácil você se libertar, se curar, é muito mais fácil das suas emoções serem curadas, é muito mais fácil das suas emoções serem tratadas e curadas pelo próprio Deus. E eu vou falar algo rapidamente a esse respeito também, tá? Então, pessoas, como eu já disse aqui, namorado, filhos, esposos, irmãos, pais e até mesmo líderes espirituais podem se tornar ídolos, viu? Cuidado, né? Eu vou dar aqui um conselho aos meus irmãos e às minhas ovelhas, né? Eu fico muito feliz pelos irmãos que me amam, que têm um carinho, uma atenção e uma preocupação comigo. Mas, em nome de Jesus, que de forma alguma eu seja responsável pela sua idolatria, pelo seu pecado, tá? Me livre dessa responsabilidade em nome de Jesus, viu? Amo todos vocês, mas por favor não faça isso. Você estaria pecando. E por que essas pessoas elas passam a ocupar o lugar de Deus na nossa vida? É por causa do quê? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso desejo, por causa da nossa carência. E carência está geralmente ligada a paixões. Carência está geralmente ligada a paixões. Paixões muitas vezes que vêm da nossa infância, da nossa adolescência e que nós vamos carregar por toda a vida. Até que essas paixões sejam curadas, tratadas, transformadas e libertas do nosso coração. Então, sentimentos esses que nos levam à mentira, né? Às vezes as pessoas, por causa de uma dependência emocional, ela mente, ela quebra voto, ela quebra promessas, ela quebra valores morais, ela quebra valores bíblicos, porque vai abrindo concessões de coisas que nós sabemos que são erradas e nos dobramos por causa da nossa dependência. Eu já falei sobre isso aqui. A dependência emocional, ela pode nos conduzir a outros tipos de dependências ou vícios. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. Porque existem pessoas hoje que têm problemas com vícios, como álcool, como droga,
como cigarro, como drogas ilícitas e até medicamentos. Porque geralmente ela é uma dependente emocional, ela tem problemas de carência e ela busca às vezes no vício uma válvula de escape para tentar suprimir essas outras carências, essas outras dependências. Quando ela não consegue focar a sua dependência emocional em alguma pessoa, ela desloca isso muitas vezes para um problema de vício, tá? Então às vezes ela vai ser alcoólatra, ela muitas vezes vai ser viciada em algum tipo de outro tipo de droga por conta disso. A gente sabe que tudo isso é pecado. Então, o pecado ele vai muito além da nossa rebelião e desobediência a Deus. Mas há um poder de engano que nos controla e nos escraviza. A dependência. A igreja, preste atenção que agora eu estou aqui para encerrar a nossa live, né? Já são aí 46 minutos de live, se eu não me engano. A igreja, durante muito tempo, ela tem falhado em responder aos modelos freudianos que definem o conceito de inconsciente. Eu sei que outros colegas que me ouvirem aí, que são pastores e amigos da área da psicanálise, de repente vão querer fazer uma crítica a isso, né? Mas se você observar de uma forma profunda, talvez você vai ter a mesma percepção e compreender isso. A igreja tem falhado em responder a modelos freudianos que definem o conceito de inconsciente. Logo, a psicanálise tem, em muitos casos, criado uma patologia para o problema do pecado. Então, preste atenção, que o resultado disso, por que a igreja está com dificuldade, muitas vezes, de responder à questão do inconsciente, né? O conceito de inconsciente da psicanálise e do freudiano, e que Freud muitas vezes vai pegar os problemas da vida humana que são relacionados ao inconsciente e atribuir isso a uma patologia e não a um pecado. Vou explicar. Porque a igreja ela tem negligenciado o espectro do pecado que afeta problemas do inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa não percebe que exista problemas do inconsciente que é relacionado ao pecado. O pecado, ele vai muito além de escolhas inconscientes. Quer ver? Abra aí comigo a sua Bíblia para você perceber isso. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 7, versículos 15 e 16. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode ler. Eu vou ler para você, preste atenção. Olha só, duas coisas que Paulo mostra para nós, que o pecado ele está além de questões conscientes. Então, o pecado também é um problema do inconsciente. Olha só o que diz Romanos, capítulo 7, versículo 15 e 17. Diz assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Versículo 17. Nesse sentido, não sou eu quem determino o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Ora, o conceito freudiano de inconsciente vai mostrar que aquilo que habita dentro de si mesmo, dentro do seu inconsciente, dentro do seu id, dentro da sua libido e outros conceitos freudianos, isso que influencia o agir, que influencia as ações, o comportamento é por causa do pecado que nele habita. E que Freud vai atribuir isso a um problema inconsciente e patológico, disforme, de problemas mal elaborados da sua relação com os outros, da relação com os pais, da relação da infância, tá certo? E o que a Bíblia vai nos mostrar, da forma que o inconsciente responde por causa da natureza do pecado, é que nós agimos e nos comportamos pecaminosamente, como está dizendo o texto aqui, que nós muitas vezes nós não compreendemos por que estamos agindo daquela forma por causa do pecado do outro. Então, esse é um problema. Agora, olha só o que diz Isaías,
capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Só mais um pouquinho, ó. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas e o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergonhas e ferimentos, sangrando que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. Ora, Isaías está falando justamente aqui dos problemas e feridas da alma, das emoções, gerado por causa de quê? Por causa da perseverança ou por causa da escravidão de pecados. Agora, para encerrar, nós vamos aí mais dois textos, um em Gálatas 6, versículo de número 1, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Ora, se nós entendemos que existem pessoas com tantos sofrimentos, com tantas amarguras, com tanta dependência emocional, com tantos pecados, nós que somos espirituais devemos discernir aonde está o problema do pecado e restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. É o conselho do apóstolo Paulo. E aí, para tudo isso, nós temos uma resposta, que é Cristo e que é a revelação das Escrituras. Salmo 19, versículo de número 7 diz: Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se a Bíblia é suficiente para mim e para você, e se nós que somos espirituais procurarmos com discernimento espiritual, nós vamos conseguir restaurar e curar muitas vidas. Então nós vamos fazer uma reflexão a esse respeito. Nós somos impotentes para mudar a nossa situação. Nós somos impotentes de mudar a nós mesmos, né? É por isso que o nosso coração ele precisa ser voltado e totalmente dependente de Deus. Somente quando nós reconhecemos o quanto nós precisamos da graça, da misericórdia, do perdão e da restauração que vem de Cristo, através do ensinamento da palavra, é que nós alcançamos de fato a cura, a transformação e a restauração da nossa vida. Que você possa pensar sobre isso. Hoje é a primeira aula que eu gostaria de falar sobre dependência emocional. Outros momentos eu vou voltar falando sobre esse assunto, espero que na próxima semana dar continuidade, estou estudando sobre o tema e falar de outras questões. Mas eu não poderia falar de outras questões que eu já tenho compreendido acerca da dependência emocional sem trazer para você o esclarecimento da importância das Escrituras, de você entender que ele é fonte de verdade e de entender que as Escrituras falam e nos ensina e nos revela que a dependência emocional e que problemas inconscientes está relacionado ao pecado na nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos tratar ou resolver por falta de esclarecimento das Escrituras, é que tem levado muitas pessoas a sofrerem e muitas vezes até cristãos. Pessoas crentes, fiéis a Deus, que estão vivendo e sofrendo muito por causa de dependência emocional, escravizadas em sentimentos, em paixões, em vontades e em pessoas. Que você possa refletir sobre isso, que você possa orar, que você possa colocar a sua vida diante de Deus, que você possa pedir que o Espírito Santo de Deus te traga toda a clareza daquilo que você precisa para o seu coração, para a sua vida, para que você seja curado e restaurado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa pensar e refletir sobre isso. E se esse estudo falou ao seu coração, se trouxe clareza para você, que você possa compartilhar para abençoar a vida de outras pessoas também. Amém? Deus os abençoe. Obrigado você que esteve aqui comigo durante toda essa live. Viu? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.
Um forte abraço, até o próximo estudo, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.